E aí, pessoal, juntos mais uma vez, continuação desse sistema endócrino, beleza? Bom, primeiro a gente viu a hipófise, depois a tireoide, depois as paratireoides e agora vamos para as adrenais ou suprarrenais, ok? As adrenais são glândulas localizadas em cima dos rins. 2 rins, 2 suprarrenais. Glândula adrenal, quando cortada ao meio, no laboratório a gente vê a olho nu que ela apresenta 2 regiões bem distintas. A parte periférica da glândula é chamada de córtex, região do córtex das adrenais. E a parte central da glândula é a região chamada de medula, região medular. Gente, a medula das adrenais, ela produz uma tal de adrenalina. Produz adrenalina e uma tal de noradrenalina. A adrenalina, ela também é chamada de epinefrina. Substância fabricada acima dos néfrons. Lembrar que a adrenal fica em cima do rim e cada rim tem um monte de néfrons. Epinefrina, substância acima dos rins, beleza? Bom, e a noradrenalina é chamada também de norepinefrina. Gente, estas 2 substâncias vão ser lançadas na circulação sanguínea em situações de conflito, situações de luta ou fuga. Tá lembrando? Lembrando que nós já estudamos sistema nervoso. Então, olha só, neurônios do simpático estimulam a secreção na região medular das adrenais, ok? Sistema nervoso autônomo simpático faz a inervação da medula das adrenais. E o córtex? A parte periférica das adrenais faz o quê? A parte do córtex, a chamada região cortical. O córtex, galera, produz hormônios chamados de corticoides. Hormônios corticoides. Uma tal de aldosterona e um tal de cortisol. São os principais, tá? Aldosterona e cortisol. Além de androgênios. Além de hormônios androgênios. São hormônios de ação masculinizante. Um pouquinho de testosterona. A gente fabrica um pouquinho de testosterona lá nas adrenais. A gente, incluindo as mulheres também, tá? Mulheres, elas também produzem testosterona. Um pouco lá nos ovários e um pouquinho nas adrenais. Os homens fabricam nos testículos bastante e um pouquinho nas adrenais. Eu li recentemente que parece que são 20% da testosterona, tá? Produção em relação nas glândulas adrenais ou suprarrenais. Coisas da mãe natureza. Galera, nós vamos falar primeiramente dos chamados hormônios corticoides. Mas um detalhezinho. Vai lembrando, enquanto que a região medular é estimulada pelo simpático, quem é que estimula a região do córtex da adrenal a produzir hormônios corticoides? Lembra lá da hipófise? Um hormônio proveniente da hipófise, o ACTH. Hormônio adreno, corticotrófico, lembra? O hormônio que estimula o córtex das adrenais. Então, não esqueça,
A CTH estimula o córtex a produzir hormônios chamados de corticoides. Galera, aldosterona. Aldosterona, nós não temos mais nada a conversarmos a respeito dela. Lembra de sistema excretor? A aldosterona é chamada de hormônio mineralocorticoide. Por que mineralocorticoide? É que a gente viu lá em sistema excretor que a aldosterona ela atua nos nossos néfrons, lá nos túbulos contorcidos distais e nos túbulos coletores, estimulando a bomba de sódio e potássio, e assim estimulando a volta de sódio para o sangue, aumentando a reabsorção de sódio para o sangue e a eliminação de mais potássio no xixi, ok? É o hormônio para controlar a concentração de sódio no nosso sangue, o que implica em controle da pressão arterial. Será que você esqueceu de quando a gente estudou sobre um tal de sistema renina, angiotensina, aldosterona? Ela mesma, tá? Bom, então, como a aldosterona já foi estudada em excretor, agora nós vamos conversar sobre um tal de cortisol, tá? O hormônio cortisol. Enquanto que a aldosterona é chamada de hormônio do tipo mineralocorticoide, porque tem a ver com sódio, que é um sal mineral, o cortisol, pessoal, ele é chamado de hormônio glicocorticoide. Cortisol é um hormônio do tipo glicocorticoide. Por quê? O cortisol é um hormônio que estimula a gliconeogênese. Sim. Ele tem a ver com o metabolismo de glicose, tá? Estimula a gliconeogênese e em alta concentração, o cortisol, ele inibe o metabolismo dos glóbulos brancos, o metabolismo dos leucócitos. Por isso, corticoide tem ação anti-inflamatória. A ação anti-inflamatória dos corticoides é porque eles inibem o metabolismo dos glóbulos brancos. Inclusive, galera, quando uma pessoa toma corticoide anti-inflamatório durante muito tempo, semanas, lá na medula óssea, a produção de glóbulos brancos despenca. No hemograma, vamos ver uma redução da taxa de glóbulos brancos da pessoa, tá bom? Lá no sangue. Bom, antes de falarmos sobre a ação anti-inflamatória, primeiro vamos entender aqui o que é a tal da gliconeogênese. Gliconeogênese. Você já traduziu? Gliconeogênese. Gênese, produção. Neo, novo. Glicose. Produção nova de glicose? Sim. Tá aqui, ó. Gliconeogênese é a produção, a síntese de glicose a partir de lipídios, e proteínas. Caramba! Quer dizer que o nosso corpo ele pode produzir glicose a partir de proteínas e de lipídios? É gliconeogênese. Aí vem a pergunta, né? Quando? Quando é que alguém vai precisar quebrar, catabolizar, desmanchar proteínas e lipídios para produzir moléculas de glicose?
Acho que a resposta da minha pergunta é até meio óbvia, né? Se alguém vai ter que chegar ao ponto de fabricar a própria glicose, é porque esse corpo está recebendo pouca glicose. Então, imaginem o seguinte: uma pessoa fazendo dieta hipocalórica. Existem várias dietas por aí, né? Dieta da lua, dieta intermitente, dieta dos 7 dias, dieta avatar, aquela que te deixa azul de fome, várias dietas. E a dieta hipocalórica, redução de calorias, cortar as sobremesas, putz, cortar as massas, pão, pizza, bolo, macarrão, poxa vida, reduzir a ingestão de glicose, carboidratos em geral, tranquilo? Você concorda que a tendência é que no sangue dessa pessoa a glicose diminua? Redução da glicemia. Confere? Ah, existe uma outra possibilidade. Infelizmente, devo citar. Pode ser também por causa de desnutrição. Desnutrição. Em certas regiões, em certos países, a pessoa sofrendo desnutrição crônica. Aqui a palavra é crônica. Semanas, meses sem alimentação adequada. A tendência é que no corpo dessa pessoa a glicose também diminua. Imagens da África, Nordeste brasileiro, aquelas imagens tristes, né, pessoal? Redução da glicose no sangue, redução da glicemia. Consequência: excitação, estimulação do hipotálamo. Oi? O hipotálamo? Galera, de novo, lembrar que a glândula hipófise está pendurada numa região do nosso cérebro chamada de hipotálamo. Lembra o que o hipotálamo faz? O hipotálamo conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino comandado pela hipófise. O hipotálamo produz os hormônios ADH e ocitocina. Vimos isso lá em sistema nervoso. E, turminha, lembrar que o hipotálamo é também o centro regulador da sede, da fome e da temperatura corporal. Quando a glicose no sangue começa a baixar, neurônios do hipotálamo, eles reclamam. Eles vão disparar impulsos nervosos em direção à hipófise. O que a hipófise vai fazer? A hipófise, ela vai secretar um hormônio. O hipotálamo, então, estimula a hipófise a fazer o quê? A secretar ACTH. Então a hipófise vai secretar ACTH. E o ACTH, então, faz o quê, gente? O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, através da circulação sanguínea, vai chegar às adrenais, vai estimular o córtex a secretar cortisol. Então, a consequência: adrenais secretam cortisol. E o cortisol, então, vai fazer o quê? O cortisol, através da circulação sanguínea, vai chegar ao tecido adiposo e também vai chegar aos músculos. Gente, aqui, cortisol chegando ao tecido adiposo. Olha aqui o tal do adipócito. Adipócito. Célula adiposa. O adipócito, estimulado pelo cortisol, vai usar enzimas para quebrar moléculas de gordura. Lembra dos triglicerídeos? Triglicerídeos. O glicerol e os ácidos graxos.
Então, enzimas vão quebrar triglicerídeos para transformar em moléculas de C6H12O6. Essas reações químicas você não tem que saber, tá? Isso é coisa de faculdade depois. Ou seja, gordura vai ser transformada em glicose. Então, ó, os adipócitos, eles vão reduzindo de tamanho. Gordura sendo queimada. Gente, vamos chamar isso aqui de lipólise. É uma tal de lipólise. Beleza? E detalhe, a pessoa então vai acabar emagrecendo, não vai? Ah, dieta para perder peso. Olha o que acontece. Detalhe, gente, esse tal cortisol é um hormônio que também tem o efeito de atuar lá no cérebro, bloqueando a secreção de dopamina. Cortisol, quando muito concentrado, atua no cérebro, bloqueando a secreção do neurotransmissor dopamina, que tem a ver com sensação de alegria, bem-estar. Portanto, a pessoa que faz dieta vai ficar mal-humorada por esse motivo. Ah, quem faz dieta fica mal-humorado porque no sangue dela o cortisol está aumentado. Então tem menos dopamina, sensação de mal-estar, sensação de mau humor. Que coisa, hein? Então você percebeu qual é a receita para emagrecer? Receita para emagrecimento é reduzir a ingestão de carboidratos ou então aumentar o consumo, atividade física, né? É baixar a glicose no sangue para obrigar o corpo a queimar gordura. Ou seja, receita para emagrecimento é obrigar o corpo a fazer gliconeogênese. Gente, isso aqui ó, é a gliconeogênese acontecendo. Mas, mais informação importante. Gente, o tal do cortisol, ele também vai atuar no tecido muscular. Opa, aqui, célula muscular esquelética, uma célula lá do bíceps, por exemplo. O cortisol atua nas células musculares, estimulando a quebra de proteínas, a carne, a quitina e miosina. No tecido muscular, proteínas vão sendo quebradas. Os aminoácidos vão sendo separados. Welder, mas separa o aminoácido e daí? Lembra que cada aminoácido ele tem um radical amina, né, NH2. Nós fabricamos enzimas chamadas de desaminases. Enzimas desaminases vão remover o radical amina. Então, aminoácidos desaminados vão ser unidos para formar moléculas de C6H12O6, glicose. Mais uma vez, gliconeogênese. Então, ó, através do catabolismo, através do desmanche de gordura e proteínas, nós vamos ter a formação de glicose. Estas células vão estar produzindo, gerando moléculas de glicose. Gliconeogênese é isso, pessoal. Então, vê se você lembra dessas cenas. Aquelas cenas tristes lá da África, por exemplo, aquelas pessoas, aquelas crianças muitas vezes, braços e pernas bem finos, bem secos, caquéticos. O que aconteceu? A massa muscular delas atrofiou porque parte daquela proteína foi transformada em glicose. Aquela imagem também é retrato de gliconeogênese em estado bastante avançado, tá? Isso é gliconeogênese, o hormônio que estimula é o cortisol, fabricado pelas adrenais. Beleza? Bom, acontece que eu preciso deixar você bem espertinho para os vestibulares da vida. Coisas que a gente vê por aí, a gente quer contar para os alunos.
Com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos dias, uma pessoa submetida à fome. Alguém naufragou e está numa ilha deserta sozinho. Não tem nada para comer, dias e dias de jejum total. No corpo dessa pessoa, como é que vão variar as quantidades de proteína, de gordura, de adiposo e do glicogênio lá do fígado? Vamos lá. Olha aqui e diz para mim se você reconhece aqui no gráfico quem é proteína, quem é lipídio, quem é glicogênio. Uma maneira muito simples de perceber. Você, ser humano saudável, no seu corpo tem mais gordura ou tem mais proteínas? E tem mais tecido adiposo ou tem mais glicogênio lá dentro do fígado? Acabou o mistério, né? Aqui em cima é proteína. O nosso corpo tem mais proteínas do que lipídios. E no fígado, bem menos glicogênio do que lipídios e proteínas no restante do corpo, certo? Galera, então, quando a pessoa fica dias sem se alimentar, olha o que acontece com o glicogênio. A reserva de glicogênio lá do fígado, ela acaba em poucas horas. No segundo dia de jejum, já não tem mais glicogênio estocado no fígado. A reserva de proteínas e lipídios, baixando. De lipídios, mais rapidamente. O cortisol tem um efeito mais acentuado sobre o tecido adiposo. A pessoa primeiro vai secando, digamos assim, entre aspas, a massa gorda. E depois vai reduzindo, então, a massa magra. Beleza? Gente, aqui, qual o nome do fenômeno que está acontecendo? Gliconeogênese. Gliconeogênese. Proteínas e gorduras sendo transformadas em carboidrato, glicose, certo? E aqui, o que está acontecendo? A quebra de glicogênio no fígado, separando as moléculas de glicose, que vão difundir do fígado para o sangue. Essa quebra de glicogênio, o nome é glicogenólise. Glicogenólise. A glicogenólise hepática. Glicogênio é reserva de energia para os animais. Lembra disso? E não esquecer, neste caso aqui, o hormônio que estimula a gliconeogênese, já vimos, é o tal de cortisol. O tal do cortisol. Já a glicogenólise, a quebra do glicogênio. Quem estimula isso aqui vem a ser um hormônio conhecido como glucagon, um tal de glucagon. O glucagon que é fabricado pelo pâncreas, vamos ver na próxima aula, né? Pâncreas, insulina, glucagon, diabetes e tudo mais, ok? Então esse é o esquemão, tá? Acabei de explicar para vocês, então, a ação do cortisol em relação à variação de glicose no nosso corpo. Agora nós vamos falar a respeito do efeito anti-inflamatório. Vamos imaginar um órgão, algum órgão do nosso corpo sendo atacado por alguma coisa. Antígenos, corpos estranhos. Gente, pode ser qualquer órgão. Eu aqui vou usar como exemplo, só como exemplo, tá? A tal da pele. Pele. Bactérias. De repente, bactérias, micro-organismos invadiram a pele. Estão proliferando lá dentro do órgão. Além de micro-organismos, podemos também pensar, sabe o quê? Pode ser alguma substância química, pode ser algum alérgeno. Alérgenos. Alguém
que foi na fazenda e roçou as pernas numa folha de urtiga e coça, coça, coça. Uma jovem que passou um creme de beleza e depois ficou toda empolada. Alguém que tem asma inalando mofo, cheiro de mofo do guarda-roupa, produto de limpeza, cheiro de perfume, etc. e tal. Podem ser substâncias químicas penetrando naquele órgão, penetrando naquele tecido. Gente, também podemos colocar aqui células mortas devido a um trauma mecânico. Alguém levou um chupão no pescoço ou um socão no olho. Um trauma severo. Hermione, não, severo. No local do trauma, células mortas arrebentaram, liberando substâncias químicas. Essas células mortas são corpos estranhos agora para aquele tecido. Você percebeu? Ó, agente biológico, agente químico e até um agente físico pode causar alterações no tecido. Então, agentes biológicos, químicos e físicos vão irritar, excitar, estimular os mastócitos. Galera, mastócito nós vamos ver depois, tá? Na parte de histologia com mais detalhes, mais refinamento. Por enquanto, eu vou dar assim só uma explicação geral para você entender o que o cortisol tem a ver com inflamação. Isso aqui vai ser depois esmiuçado melhor na histologia. Mastócitos, células que nós temos nos nossos órgãos, na nossa pele, por exemplo. Os mastócitos vão entrar em contato com substâncias químicas, células mortas ou até agentes infecciosos. Quando os mastócitos fazem contato com esses antígenos, eles vão liberar, vão secretar no tecido, no órgão, uma substância chamada de histamina. Uma tal de histamina. E essa tal de histamina, pessoal, ela provoca a vasodilatação. Ela causa dilatação dos vasos sanguíneos. Quando estudamos sistema circulatório, a gente viu que dentro da parede dos vasos, esses são dos capilares, né? Existe uma camada de tecido muscular. É a tal da túnica média. Gente, na membrana destas células musculares tem receptor para a histamina. A histamina provoca o relaxamento dessas células e os vasos, então, vão dilatar. Dilatação de vasos sanguíneos. Então, aqui, ó. Imagine você, vestibulando, um pequeno vaso capilar. Um trechinho de vaso capilar, beleza? O capilar vai acumular mais sangue. Vasos que dilatam vão acumulando sangue, tudo bem? Então, ó, o capilar, acumulando sangue, vai tendo a sua parede distendida. Olha só o que vai acontecer. Glóbulos brancos, leucócitos, vão sair do sangue com mais facilidade. E leucócitos, então, vão sair da circulação sanguínea? Sim. Este aqui é o fenômeno chamado de diapedese. Uma tal de diapedese. Leucócitos atravessando os vasos, saindo da circulação para combater alguma coisa de estranha que tem naquele tecido, naquele órgão. Diapedese. Aí, gente, os glóbulos brancos vão fazer o quê? Eles vão agir de várias formas. Ó, eles podem fagocitar bactérias invasoras. Eles podem fagocitar células mortas para limpar um tecido traumatizado. Aquela mancha roxa do socão ou a mancha roxa do chupão no pescoço.
Ali tem sangue coagulado, células mortas. Com o passar dos dias, a mancha roxa vai sumindo. Tem glóbulos brancos limpando aquela região. Ok? Então, é uma forma de defesa. Mas, entenda, essa vasodilatação, ela vai nos causar alguns transtornos. Nós vamos pagar um preço por isso aqui. Ela vai deixar o tecido bastante alterado. Primeiro, o tecido, o órgão, o local, galera, vai ficar bastante vermelho. Vai surgir a vermelhidão naquele local. Vasos que dilatam, acumulam sangue, local bastante vermelho. Tudo bem? Observe, juntamente com os leucócitos que saem, vai escapar uma quantidade excessiva de líquido tissular. Lembra dele? Lado circulatório? Líquido tissular ou intersticial. Então o local, vai ficando em alto relevo. O local começa a inchar, vai surgindo o edema. O edema de glote para quem tem alergia a camarão, por exemplo. Alguém com rinite alérgica. Muito líquido tissular escapando das fosas nasais e tome coriza e tome nariz escorrendo. Esse líquido. Alguém levou um socão no olho, o local começa a inchar, acúmulo de líquido tissular ou intersticial. O local, além de vermelho e inchado, vai começar a doer. Inchaço, pressão nas terminações nervosas, dor. E células mortas liberando substâncias químicas, também irritando os neurônios, sensação de dor. Detalhe, se o agressor do tecido, for uma substância química, talvez, ao invés de dor, surja a coceira, prurido. E, gente, o local também fica bastante quente. Muita gente não repara, mas o local fica assim, vermelho, dolorido, inchado e fica aquecido também. É porque ali o metabolismo está aumentado. Muita diapedese, fagocitose, reações químicas acontecendo, etc, etc, etc. Agora diga-me, qual o nome disso aqui? Este conjunto aqui, pessoal, tem um nome. Quando você encontra na sua pele ou na pele de alguém, talvez na garganta, em alguma parte do corpo, um local vermelho, inchado, quente, dolorido, você vai dizer que o local está inflamado. O nome disso aqui é inflamação. Inflamação, mesma coisa que reação inflamatória. Inflamação ou reação inflamatória. Quer dizer que a inflamação em si não é uma doença, não. Inflamação é um conjunto de alterações que você sofre quando está reagindo contra alguma agressão. É uma forma de defesa do organismo. Efeitos colaterais que você sofre ao combater alguma agressão. Detalhe, gente, quando a inflamação é provocada por micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, vamos chamar de infecção. Inflamação por micro-organismos, o nome é infecção. Se a inflamação for provocada por substâncias químicas, com direito à coceira, ao invés de infecção, vamos chamar de alergia. Alergia. Quer dizer que infecções e alergias são exemplos, são formas diferentes de reações inflamatórias. Agora lembra, o tal do cortisol, eu disse, escrevi no quadro agora há pouco, quando em grande quantidade, ele inibe os leucócitos. Então pense, quem toma bastante corticoide quer dizer que vai ter menos diapedese, menos leucócitos saindo da circulação sanguínea. A liberação de substâncias químicas vai estar reduzida, ou seja, o local vai ficar menos vermelho, menos inchado, você vai aliviar os sintomas da inflamação do paciente.
Alguém está com uma crise de rinite alérgica. Hoje à tarde tem prova, tem concurso, tem que fazer prova. Nariz parece uma cachoeira. Toma um corticoide, usa corticoide. Menos diapedese, menos líquido escapando, vai dar uma secada nas fosas nasais, vai reduzir a secreção na cabeça, a ascensão de peso na cabeça vai aliviar, você melhora os sintomas do paciente. Jogador de futebol, final da Copa de 2002, Brasil e Alemanha. Rivaldo, o joelho bastante inchado, inflamado, muita dor. Era a final. As partidas anteriores deixaram suas sequelas. Médico da seleção brasileira fez uma infiltração de corticoide direto no joelho. Desinchou, aliviou a dor, ele jogou a final da Copa, deu passe para gol e tudo mais. Então, em certas situações, usar corticoide para aliviar os sintomas do paciente, desinflamar o local, ok? Mas você que vai ser doutor, detalhe, mais um detalhe. Você concorda comigo que micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, eles reproduzem? Eles reproduzem. Eles criam cópias, certo? Então, nesse caso, melhor não usar corticoide. Melhor não baixar a defesa da pessoa. Só que substâncias químicas não criam cópias. Células mortas de tecidos traumatizados também não criam cópias. Então, quando a inflamação é por um agente biológico, melhor evitar o máximo possível usar corticoide. Quando é inflamação por trauma e alérgenos, corticoide sem grandes problemas. Tranquilo? Bom, agora então que você já sabe os efeitos do cortisol e que você também já viu a aldosterona lá em sistema excretor, vamos aqui falar, pessoal, a respeito da hiperfunção e da hipofunção das glândulas suprarrenais. Ô Helder, é que nem aquela parte lá de tireoide. Tem a hiperfunção e a hipofunção. Pois é. Hiperfunção das adrenais. Tem vestibular que também chama de doença de Cushing. Síndrome de Cushing ou doença de Cushing. Né, Dr. House? Doença de Cushing, hiperfunção das adrenais. Às vezes, o paciente desenvolve um tumor no córtex de uma de suas adrenais. Um tumor hipersecretor de hormônios. Um tal de feocromocitoma, você vai ver lá na faculdade. Credo, professor, e daí? Vamos lá. Essa pessoa, então, ela vai ter muito sódio no sangue. Vai aumentar a concentração de sódio no sangue dela. Consequentemente, por osmose, ela vai reter mais água. Vai reter mais água, então, redução da diurese. Então, a pessoa vai ficar com a pressão alta. Aumento da pressão arterial. Já que a pessoa retém bastante líquido, ela vai ter edema, inchaço generalizado, disseminado. O corpo vai ficando todo inchadão. O rosto fica bastante inchado. É a chamada face cuxoide. Rosto inchado. Famoso cara de bolacha. Sabe cara de bolacha? Rosto inchadaço. Na internet e na apostila, coloquei, tem lá fotografias, tá bom? Já que a pele vai esticando, então estrias. Estrias vão surgindo por várias partes do corpo. Um monte de estrias. Gente,
Vocês já ouviram falar por aí, escutaram por aí, que certas pessoas tomam corticoide durante vários dias e vão ficando inchadas? Fulano está tomando corticoide e está ficando inchado. Por quê? Entendeu por quê? Aldosterona, corticoide, a pessoa passa a reter muito sódio, retém líquidos e vai inchando. É tipo o que acontece na doença de Cushing, tá bom? Também essa pessoa vai apresentar hiperglicemia. Hiperglicemia. E queda, diminuição da imunidade corporal. Gripando, resfriando com bastante facilidade. Cortisol é usado como anti-inflamatório. Corticoide é usado inclusive para tratar as doenças autoimunes. Aquelas doenças em que a pessoa fabrica anticorpos contra seus próprios tecidos. Como baixar a imunidade da pessoa? Como baixar essa imunidade? Por exemplo, dando corticoide para a pessoa. Então, pense, quem usa corticoide ou quem fabrica demais vai ter imunidade reduzida. Gripes, resfriados com frequência, tá? Prezados alunos, observem. Estas alterações aqui de cima são devido ao excesso de aldosterona. Excesso de aldosterona na circulação, tá? Já essas alterações aqui de baixo, essas aqui acontecem por causa do excesso de cortisol. Tranquilo? Vamos agora à chamada hipofunção das adrenais. Hipofunção das adrenais. Também chamada de doença de Addison. Doença de Addison. Aqui a pessoa vai apresentar desejo por comida salgada. A pessoa faz muito xixi. A pessoa pode ter, então, pressão baixa. É como se ela estivesse tomando muito diurético, como se estivesse usando muito diurético, sabe? Amigos, aqui a pessoa também pode ter hipoglicemia. A glicose no sangue vai baixando, vai baixando, vai baixando. A pessoa pode ter tonteiras, pode ficar tontinha, ela pode até mesmo desmaiar. Estas alterações aqui são por causa da falta de aldosterona. Já que ela produz pouca aldosterona, joga muito sódio fora. Por osmose vai muita água, faz muito xixi, pressão baixa, ok? E pouco sódio no sangue, desejo de alimento salgado. Os pacientes relatam sentir isso aqui para os médicos. É hemólise. E essas alterações aqui, a hipoglicemia é por causa da redução do cortisol, né? Deficiência do cortisol. Tonteira e desmaio pode ser tanto pela hipoglicemia como pela pressão baixa. No caso, os dois hormônios influenciam nestas duas ações aqui, tá bom? Alguém com pressão baixa ou com pouca glicose pode ficar tonto ou desmaiar. Então, no quadro, as chamadas doenças relacionadas às adrenais pros vestibulares da vida. Gente, ainda não acabamos as adrenais ou suprarrenais, não. Não? Não. Vamos fazer aqui observações. Observações relacionadas às adrenais ou suprarrenais.
OBS. Primeira observação, gente. Os hormônios masculinizantes, os hormônios androgênios, fabricados lá nas adrenais. Lembra que eu disse? Cerca de 20% da testosterona são produzidas lá, Produzidos 20% lá nas adrenais. Androgênios, hormônios masculinizantes. Vamos supor que um homem produza bastante testosterona lá nas adrenais, sem grandes problemas. Oi? Sem grandes problemas. Os testículos fabricam muito mais testosterona que as adrenais. Nos homens não vai mudar grandes coisas não, tá? Mas e se for nas mulheres? Excesso de androgênios, hormônios masculinizantes, nas mulheres. De repente, uma mulher desenvolve um pequeno tumor em uma de suas adrenais e fabrica androgênios em excesso. Credo. Gente, tá aqui, ó. Hipertrofia do clítoris. Oi? Sai da frente. Hipertrofia do clítoris. Clitóris, se você preferir. Crescimento dos pelos. Crescimento de cabelos. Bigodinho, barbinha desenvolvendo. Mesmo? Mesmo. Suspensão das menstruações. Profs, a mulher para de menstruar, ela para de menstruar. Definição muscular. A massa muscular dessa mulher desenvolve e os músculos vão ficando assim bem delineados, os contornos bem definidos, um corpo assim meio masculinizado. Nossa, professor, isso é problema. Isso aqui, galera, é o quê? Alguma sugestão? Até a voz dela vai ficando assim, uma voz grave, entende como? Querida, cheguei, já tô te esperando. Jesus, sai da frente. Amigos, isso aqui vamos chamar de masculinização. Talvez você encontre por aí a palavra virilismo. O processo de virilismo da mulher. Ok? E se for no menininho? Oi? Pode ser no menino. Garotinho ainda não está na puberdade, antes da puberdade. E de repente ele começa a fabricar androgênios, também em grande quantidade. Voz grave. Joãozinho, vem cá. Vem cá você, professora. Credo, Joãozinho. Libido. Joãozinho, ainda criancinha, já começa a ter desejo sexual, apetite, instinto sexual. Nossa, leva maçã todo dia para a professora, né? Galera, também crescimento dos pelos e definição muscular. A massa muscular já fica bem delineada, bem definida. Isso aqui, qual é o nome? Vamos chamar de puberdade precoce. Helder, eu estava achando que puberdade precoce fosse assim safadeza do moleque. Pode até ser, tá? O que eu estou dizendo, galera, é que realmente existe um distúrbio hormonal, um distúrbio endócrino, levando à puberdade precoce.
relacionada, por exemplo, às glândulas suprarrenais ou adrenais, tá? Excesso de androgênios. Bom, esta aqui então foi a nossa primeira observação. Última observação para nós encerrarmos essa aula sobre glândulas adrenais. Vamos aqui falar sobre um tal de ritmo circadiano. Ritmo circadiano. Alguns falam em ritmo biológico. Ritmo circadiano é um conjunto de alterações metabólicas. Alterações metabólicas e fisiológicas. Consequentemente fisiológicas, né? Que se repetem. Vê se você entende, jovem, vê se faz sentido. Que se repetem a cada 24 horas. Alterando entre períodos de sono e vigília. Vigília quer dizer períodos de atenção. No popular, quando a pessoa está acordada. O nosso corpo, ele funciona em ciclos de 24 horas que se repetem. Ciclo circadiano ou ritmo circadiano é o nome que dão. Welder, o nosso corpo, então, ele sofre alterações de hormônios e alterações metabólicas que a cada 24 horas se repetem. Isso tem alteração em relação a se está claro ou se está escuro? Pois é, tem relação com o fato de se está claro ou se está escuro. Se está claro ou se está escuro. Se está claro ou se está escuro. Gente, eu vou comentar aqui mais sobre o corpo humano, o nosso corpo, tá? Mas entenda, segundo os biólogos, ritmo circadiano vale para muitos seres vivos. Muitos animais e até vegetais também têm um ritmo biológico, o seu ritmo de vida, o seu ritmo circadiano. Para você entender um pouquinho melhor, exemplos no nosso corpo, tá? Vamos lá. Ao longo das 24 horas de um dia. 6 da manhã, 18 horas. 6 da manhã, 18 horas. Ou seja, aqui é durante o dia. Olha o sol, gente, olha o sol. Here come the sun. Here come the sun. Lá vem o sol. Aqui lua, aqui lua. Noite, dia, noite. Show? Bom, você já ouviu falar numa tal de glândula pineal? Ela também é chamada de glândula epífise. Glândula pineal ou glândula epífise. Dentro do nosso cérebro, lá no cérebro. A pineal, ela produz um hormônio chamado de melatonina. A pineal produz o hormônio melatonina, que regula o nosso sono.
É bem assim. Quando começa a escurecer, os olhos, as retinas, captam menos luz. Menos luz nas retinas, menos impulsos nervosos em direção à pineal. A pineal, então, vai aumentando a produção de melatonina. Em vermelho. Escureceu, melatonina aumentando, induzindo sono. Durante a noite, melatonina alta. Quando começa a amanhecer, luz atingindo os nossos olhos, mais luz nas retinas, pineal vai ser inibida e vai reduzir a produção, secreção de melatonina. Quer dizer que a cada 24 horas, no nosso sangue, a melatonina vai sofrendo alterações, concentrações alteradas, diferenciadas. Cortisol. Welder, o que isso aqui tem a ver com as adrenais? O título da nossa aula. Amigos, cortisol. Aqui, O pico de cortisol no nosso sangue, o período de um dia em que no sangue o cortisol está no seu máximo, no seu pico, por volta de 8 da manhã, entre 8 e 9 da manhã, segundo os livros de faculdade, tá? Então, quer dizer que o cortisol fica assim. Durante o dia, ele atinge o seu pico, depois reduz, e à noite ele volta a aumentar. Percebeu? No nosso corpo, os hormônios vão sendo secretados de forma cíclica, de acordo com o período de sono ou de atenção do nosso cérebro. Você já ouviu dizer que a gente cresce mais durante a noite? Alguém já escutou essa história? É porque o hormônio do crescimento, ele é secretado em grande quantidade, durante a noite. Isso o pessoal chama de ritmo biológico ou ritmo circadiano, tá? Só para enriquecer um pouquinho mais a explicação. Uma pessoa sai do Brasil, vai viajar para uma região bastante distante. Vai lá para o Japão, por exemplo, etc e tal. Lá chegando, nos primeiros dias, ela se sente desconfortável, estranha. De dia ela vai querer dormir, à noite vai querer ficar acordada. Ela vai ter que se adaptar àquele fuso horário. O que está diferente no corpo dela? O ritmo biológico dela não está ainda adaptado para aquele ciclo de claro e escuro, que ela estava em outro ritmo circadiano. Ok? Obrigado pela atenção. Encerramos por aqui. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre as glândulas, a glândula conhecida como pâncreas. Pâncreas, insulina, glucagon, diabetes, etc e tal. Um abração do Macrófago, aguardo vocês lá.